É isso aí, pessoal. E nesse último vídeo nós vamos falar sobre mais algumas técnicas teatrais em que nós estamos colocando fundamentos cristãos ou princípios bíblicos para sustentar e dar mais fundamento àquilo que nós, quanto atores, vamos fazer em cena. Então, imaginação é algo importantíssimo para o trabalho do ator. É uma das ferramentas mais importantes. O ator trabalha através da imaginação, é um atleta do coração, é um atleta que vai se desenvolver dentro do imaginário. Nós contamos histórias, nós representamos, nós damos vislumbre, nós tornamos possível a visão de outras épocas e de situações para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam se entreter, para que as pessoas possam meditar a respeito. Então, a nossa imaginação é capaz de nos transportar para lugares, momentos da história, é capaz de transformar a nossa aparência em cena, o nosso modo de falar. O ator vai se utilizar de imaginação para se transformar na construção do seu personagem. Não negligencie a imaginação. Nós trabalhamos com isso. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante que a Bíblia diz. Em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, diz o seguinte: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Na sua mente, você pode imaginar, e assim você será. Então, aquilo que você imagina, você é a respeito de você mesmo. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. No teatro, isso é uma ferramenta fantástica, porque isso é possível. A Bíblia diz que isso é um princípio. E a Bíblia diz que você pode fazer isso. Aquilo que você imagina é o que você é. Então, você pode usar a sua imaginação para dirigir a sua vida pessoal naquilo que é bom, justo, verdadeiro, amável, de toda boa fama. Você pode pensar naquilo que Deus diz. Você pode pensar nas coisas do alto, como a Bíblia nos ensina a fazer como cristãos, e ter uma vida abençoada e ser alguém abençoador, ser uma bênção para os nossos irmãos e ser uma bênção para a sociedade de um modo geral. Mas quanto atores, quanto artistas, a nossa imaginação pode ser utilizada para a construção de um personagem. Uma outra passagem diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está em Jeremias. Então, toda a imaginação, ela é afetada pela dimensão do dizer. Como nós vimos no primeiro episódio, aquilo que os outros falam a nosso respeito nos atinge a nossa psique, traz imagens, traz pensamentos e toca naquilo que somos. Nós somos atravessados por aquilo que o outro diz a nosso respeito. E o que Deus está dizendo aqui é que Ele tem pensamentos a nosso respeito também. O fato é, você decide aonde você vai depositar a sua fé, aonde você vai decidir acreditar, ou no que você vai decidir acreditar. Então, as palavras, elas geram imagens nas nossas mentes. Essas imagens geram palavras, e então falamos aquilo que nos vem à mente. E isso pode estar sobre nosso domínio. Você, na sua preparação, pode dirigir a sua imaginação. Um dos professores da companhia do Stanislavski, no livro A Preparação do Autor, afirma exatamente isso. Ele faz isso com um dos alunos. Ele vai dirigindo a imaginação do aluno através daquilo que ele diz. Ele vai sugestionando e o aluno vai imaginando. Da mesma forma, você pode fazer. Você pode falar coisas para você mesmo. Lembra da meditação? Você pode meditar em palavras, falar para você mesmo, confessar para você mesmo, falar com você mesmo e gerar imagens na sua cabeça. Se eu falar aqui de uma cabra vermelha, você vai conseguir imaginar? Se eu falar aqui de Jesus, na sua cabeça você tenta produzir alguma coisa que se assemelhe à aparência que você acredita, ou que possam ter sugerido para você.
Se eu falo aqui um carro azul com bolinhas amarelas, você vai imaginar um carro azul com bolinhas amarelas. Aquilo que eu digo sugestiona para você uma imagem. Então, e isso para o trabalho do autor é fundamental. Você precisa exercitar esse lugar e se dirigir nesse lugar para desenvolver o seu trabalho. Então aqui tudo tem a ver com as palavras que nós recebemos no nosso coração. Por isso que na vida nós temos que ter cuidado com aquilo que recebemos, com aquilo que ouvimos. É importante que nós ouçamos, é importante que a gente escute aquilo que é bom, que a gente dê atenção àquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que vai gerar em nós imagens positivas. Se você ficar vendo coisas depressivas, coisas tristes, se enchendo dessas coisas, tudo bem, você não vai ser uma pessoa que não sabe de nada do que está acontecendo na nossa sociedade, não é isso, mas você pode tirar um tempo para ouvir coisas que vão te edificar, para ouvir coisas que vão te motivar, para ouvir coisas que vão te levantar por dentro, para que você possa ser alguém produtivo na nossa sociedade. E Jesus diz nos evangelhos que nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Se você ouvir aquilo que não é bom, você vai falar aquilo que não é bom, você vai viver aquilo que não é bom. Então, exercitar a nossa imaginação vai nos impulsionar à ação, a colocar em prática, certo? E assim a gente vai ter material, a gente vai ter base, vai ter um chão para o trabalho que está sendo desenvolvido. Improvisação. Para falar de improvisação, a gente precisa falar de objetivo. Então vamos falar de objetivo primeiro e depois a gente retoma a improvisação. Então, objetivo. O que é objetivo? Objetivo é aquilo que o personagem quer. Você, na sua vida, tem objetivos, você tem alvos na sua vida. Então, vamos para analisar aquilo que é objetivo. Certo? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A Bíblia afirma que antes do homem ser gerado, aqui é um exemplo de Jeremias, mas a gente pode levar isso para todo ser humano, um objetivo, um plano ou um propósito foi estabelecido para cada ser humano. Então ele nasce e o propósito já está estabelecido para ele. Se ele buscar ao Senhor, se ele buscar estudar a palavra, buscar a comunhão com o Espírito Santo, ele vai chegar ao entendimento, ele vai receber a revelação através desse relacionamento com Deus e com a sua palavra. Ele vai entender aquilo que é o objetivo na vida dele, o alvo dele na vida. E tudo que nós fazemos na vida tem um objetivo, tem um porquê. Nenhum passo é dado sem um objetivo. Toda ação tem um porquê. Tudo que você fala tem um porquê. Tudo que você faz tem um porquê. Todas as suas atitudes têm um porquê. Tem motivo. Lógico que você é livre para escolher o caminho que você quer seguir, mas a Bíblia afirma que todo ser humano tem um objetivo. Quando você está viajando com o seu carro, você tem um objetivo, você quer chegar no seu destino. Quando você está propondo casamento para sua esposa, para sua namorada, né, para sua noiva, você tem um objetivo. Quando você está comprando comida, você tem um objetivo. Quando você vai ao médico, você tem um objetivo. Quando você vai para a academia, você tem que ter objetivo. Quando você vai estudar, você tem que ter objetivo, você tem que saber onde você quer chegar. Então, um personagem tem objetivo, ele não vai para a cena sem saber o que quer. Então, todas as ações, todas as palavras, todo o pensamento, tudo que ele faz, vai ser dirigido por aquilo que ele tem por objetivo, aquilo que ele quer alcançar, certo? Importante também para entendermos a improvisação é entendermos situação, que é onde se passa a história, quando, qual a realidade social, política, na qual esse personagem está inserido. Eu preciso entender isso quando eu faço a leitura do texto. Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, ou alguma obra do Nelson Rodrigues, que é um autor carioca, né? Tem alguns textos que tem escrito tragédias cariocas. Então nós temos que situação, que lugar? Rio de Janeiro, muitas vezes dentro do subúrbio, e aí a gente começa a investigar em que ano se passa. Já sei qual é o ano. O que está acontecendo socialmente falando? Quem é o presidente da República? Quem é o governador do estado do Rio de Janeiro?
É dentro do militarismo? É dentro da ditadura militar, do período da ditadura militar? Qual é o período em que isso está acontecendo? Qual é a região? Se eu pego um texto de Ariano Suassuna, que se passa no Nordeste, como o Alto da Compadecida, o Santo e a Porca, a Pena e a Lei, aonde esses textos se passam, qual é a linguagem que está sendo utilizada, qual é a situação social daquele lugar. Então todas essas coisas devem ser levadas em consideração, certo? João 16:33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Todo ser humano, inclusive dentro de histórias que são contadas, precisa de fé e de esperança. Então, você precisa entender, dentro dos objetivos do personagem, o que ele espera, para que a esperança dele dê substância para a sua fé, ou sustente aquilo que ele acredita, aquilo que ele faz. Então, muitos problemas na vida surgem, e o ser humano, ele deve ser um grande solucionador de problemas. Essa é a realidade, porque todo dia aparece alguma coisa para a gente resolver, um problema para a gente resolver, uma situação para a gente resolver. Um ator, conhecendo essas ferramentas, precisa ser também um grande solucionador de problemas, porque ele, em cena, quanto personagem, precisa resolver os problemas do personagem. Então, personagem quanto personagem resolvendo o problema do personagem. O ator vai resolver o problema do ator. Quando estou em cena, sou personagem e resolvo o que é do personagem. Não me interessa aquilo que é do ator. Certo? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós precisamos de fé para avançarmos na nossa vida pessoal, para crescermos, conquistarmos coisas, para termos vitória. A vitória que vence o mundo e as suas circunstâncias e as suas dificuldades é a nossa convicção, é a nossa certeza, é a nossa fé. Certo, pessoal? Então, a gente pode ter um estoque de soluções por dentro. A Bíblia vai fazer isso com o ser humano. Vai dar para ele um estoque de soluções por dentro, de sabedoria, de inspiração, Deus com ele, toda a sabedoria de Deus depositada na sua palavra, a revelação da palavra de Deus. E o ser humano deve se utilizar disso, certo? E um artista deve ser um grande solucionador de problemas. Agora que nós vimos a importância da situação e do objetivo, vamos à improvisação. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Nesse texto, Jesus está dizendo, está fazendo um comparativo com aqueles que são praticantes da palavra dele e aqueles que apenas são ouvintes negligentes, aqueles que não praticam o que Deus diz, aqueles que não colocam em prática aquilo que Jesus está orientando dentro da sua palavra. Jesus estabeleceu uma única lei, a lei do amor, e nessa lei todas as leis são cumpridas, porque aquele que ama o seu próximo não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai fazer nada de mal, não vai falar mal, não vai levantar falso testemunho, vai honrar o pai e a mãe. Então, aquele que cumpre a lei do amor, aquele que ama, conhece a Deus, porque Deus é amor, assim como está em 1 João, e cumpre toda a lei, certo? Então ele está dizendo aqui que nós devemos ser praticantes da palavra, mesmo que de forma improvisada, mesmo sem saber muito como agir. Você pode pegar aquilo que o texto diz e tentar colocar em prática,
Se você pega um texto que diz, eu amo você, e você vai para a cena e tenta levantar e colocar isso em ação, tenta colocar isso em prática, você se ajoelha, faz uma declaração, você puxa uma aliança numa caixinha. Então, nós podemos, mesmo de forma improvisada, mesmo sem entender muito, sem ter muita profundidade, você acabou de pegar o texto, leu, sei lá, 2, 3 vezes o texto inteiro, pegou o seu personagem, entendeu qual é o objetivo dele naquela cena, e vai para a cena improvisar aquela situação, para alcançar o objetivo dele, colocando em prática, colocando em ações aquilo que você entendeu que é o objetivo do personagem e aquilo que ele está buscando. E você pode fazer isso mesmo que de forma superficial. Adriano, nunca tinha visto esse texto, estou lendo ele pelo 2º dia aqui. Você já pode tentar improvisar, porque a improvisação vai levar você a alcançar lugares mais profundos de entendimento da cena, a lugares mais profundos de compreensão daquilo que o personagem está falando, do porquê ele está falando, como ele reage dentro daquilo que ele ouve. Alguém briga com ele, como ele recebe essa bronca, como ele recebe essa correção, como esse personagem reage diante de situações adversas. Na improvisação você vai descobrir essas coisas, e é melhor a gente partir para a improvisação para descobrir as ações que o personagem vai se utilizar, do que a gente tentar imaginar, concretizar alguma coisa na nossa cabeça, ou cristalizar uma coisa na nossa cabeça, colocar o personagem dentro de uma caixa e dizer, cheio de placas, e pregar classificações em cima dele, dizer o personagem é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e não descobrir de forma orgânica, de forma viva, quem de fato é esse personagem. Então, a improvisação é para isso, é a ação improvisada para fundamentar aquilo que eu acredito que é o objetivo do personagem na cena. Certo, pessoal? Então, use e abuse da improvisação. Pegue o texto, estude o texto, entenda a situação do personagem e aproveita para trazer isso para perto de você. Essa história se passa em 1500. Pega essa cena e traz para 2021. Traz para a sua realidade. Traz para perto de você. Para que você possa entender com a sua cabeça aí de homem do século 21, de homem dessa era, o que você faria nessa situação. Depois que você entendeu o que você faria nessa situação, vamos nos transportar para o período adequado dentro da cena, para o período adequado dentro da situação, dentro das circunstâncias propostas. E para finalizar, nós vamos falar um pouco de relação. Relação é uma coisa muito interessante dentro de um espetáculo, porque é muito fácil comparar isso com aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Com cada pessoa nós nos relacionamos de um jeito diferente. A maneira como você fala com o seu pai é diferente da maneira como você fala com a sua mãe, que é diferente da maneira como você vai falar com o seu irmão, com o seu professor, com o seu chefe no trabalho, com o seu médico. Cada pessoa nós vamos falar de um jeito, cada pessoa vamos tratar de um jeito. Isso tem a ver com a relação que nós colocamos. Muitas vezes estabelecemos uma espécie de preconceito para lidar com as pessoas que acabamos de conhecer. Acabamos de conhecer uma pessoa, não sabemos nada a respeito dela, através da aparência dela, das coisas que ela fala, do pouquinho que ela transparece, um pouquinho daquilo que ela entrega, um pouco que ela entrega para você, daquilo que ela transparece, você vai determinar quem ela é, ou aquilo que você acredita que ela seja. Mas o fato é que existem níveis diferentes de relação. A importância de um pai, de uma mãe é diferente da importância de um amigo. Um amigo é importante, nós não estamos dizendo que não é. É importante, mas existem níveis diferentes de relação. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, vai nos dar aquilo que eu disse há pouco, a lei do amor. Ademais, eu vos mostrarei que o caminho do amor é sobremodo excelente.
A Bíblia vai dizer que Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é o próprio amor. E tem uma outra coisa muito importante que a palavra de Deus vai dizer, que a Bíblia vai dizer, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que é o seguinte: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé vai operar pelo amor. Então, o amor, a fé depende do amor. A fé funciona através do amor. Então, para que a minha fé funcione, para que eu seja eficaz, eu preciso me utilizar dessas relações, eu preciso estar atento a esse amor. Então, a fé opera pelo amor. É exatamente isso que você tem que fazer. Tendo o amor como veículo, o ator, como esse atleta do coração, vai ser atingido por aquilo que acontece na cena. Uma notícia, alguém que tem algum tipo de relação, algum tipo de... a gente brinca, né, fala de preconceito, mas talvez um pré-julgamento. Na cena é muito utilizado. Digamos, na vida isso não é muito comum, mas pelo menos não deveria ser. Mas na cena, se entra alguém para falar com você que é um mentiroso de carteirinha na cena, como é que o seu personagem reage, já conhecendo quem é essa pessoa? Então, mesmo que você seja afetuoso, talvez você brinque com essa situação, talvez você olhe para ele meio desconfiado, tipo, fala, meu amigo, o que você tem para me dizer? Então, isso tem a ver com a relação, quem é para mim, qual é o grau de importância, o status dela está acima do meu. Ela é meu chefe, ela é minha mãe, ela é meu pai, quem é essa pessoa para mim? Ou é meu empregado, é meu filho? Então, qual é a relação? Qual é a relação que está sendo estabelecida? Você precisa entender quais são as relações e aprender a lidar com elas e se utilizar dessa importância, desse valor. Você precisa dar valor, precisa dar importância. Essa pessoa precisa ser importante na cena, esse colega de cena, esse personagem que está falando com você precisa ser importante para você. Não pode ser qualquer um, não pode ser uma pessoa que você não está nem aí. Uma peça de teatro normalmente são as 2 horas mais importantes da vida dos personagens. Então você precisa sustentar essa realidade, você precisa trabalhar esse lugar, entender essas relações, entender qual é a sua relação com cada um dos personagens, e entender que aquilo que você acredita vai se utilizar do amor para veicular, para andar. Aquilo que você vai fazer depende dessa relação, depende desse afeto, depende do amor. Eu espero que esse vídeo seja um start, seja apenas o primeiro de muitos assuntos que nós vamos abordar futuramente dentro desse canal, falando a respeito da Bíblia como manual de funcionamento do ser humano, manual de funcionamento do ator cristão, já que o teatro é um espelho da vida. Agradeço pela sua participação, por você ter ouvido até aqui, pelo carinho. Peço que você compartilhe, curta o nosso canal, curta esse vídeo, mande para a sua liderança. Se você quiser também, quiser entrar em contato comigo, deixe aqui o seu comentário, fala aqui embaixo o que você está achando desses vídeos, dessa proposta. Vamos abrir esse diálogo, vamos começar a pensar a produção teatral, a produção cênica desses trabalhos cristãos, ou nos utilizar desse livro tão antigo, desse livro tão confiável que é a Bíblia. Certo, pessoal? Eu fico por aqui, sou Adriano Canindé e você assistiu mais um vídeo do canal do Manual do Ator Cristão. Até a próxima!